Olá, hoje eu respondi as páginas 52, 53 e 54 do livro A Conquista, do 5º ano de Ciências, tá? Temos aí o uso da água pelo ser humano. A água que abastece as cidades e que você consome em sua moradia e na escola, por exemplo, vem de uma fonte de água doce. Mananciais são todas as reservas de água superficiais ou subterrâneas que são utilizadas para o abastecimento das cidades. Como exemplo de fonte natural de água que fica na superfície do solo, podemos citar rios e lagos. Eles também podem ser chamados de mananciais superficiais. Em camadas profundas de rocha abaixo do solo, também podem ser encontrados fontes naturais de água doce, conhecidas como os mananciais subterrâneos ou águas subterrâneas. Então, mananciais é toda a reserva de água superficial ou subterrânea que são utilizados para abastecimento das nossas casas, tá? Aí, rios e lagos são chamados de mananciais superficiais, porque estão fora da terra, tá? E as águas do subsolo, tá certo? São mananciais subterrâneas. O acúmulo de água nas reservas subterrâneas depende do relevo do local, dos tipos de rocha que formam as camadas mais profundas do solo, da frequência de chuva da região, dos tipos de solo e do tipo de vegetação que recobre os terrenos. Em relação ao solo, por exemplo, caso ele seja mais permeável, a capacidade de infiltração de água da chuva será maior e, consequentemente, a reserva de água subterrânea também será maior. Devido ao contato com as rochas, as águas subterrâneas apresentam concentrações de sais minerais maiores que as da água superficiais. Então, no subsolo existe a concentração de sais minerais maior do que nos rios e nos lagos, tá? Que são mananciais superficiais. A imagem retrata uma bacia construída pelo ser humano em um local onde brota água, ou seja, jorra água vinda de um manancial subterrâneo. Então, esse manancial aqui, ó, essa reserva de água está dentro do subsolo e está minando aqui, ó, brotando aqui para fora, tá certo? A água é vital para o ser humano, tanto para o consumo quanto para o uso de diferentes atividades diárias. A gente usa a água tanto para beber e fazer alimentos, como para nossas atividades de higiene, tanto pessoal como de higiene do ambiente em que vivemos, tá? Há muito tempo, o ser humano utiliza as reservas naturais de água nas atividades do dia a dia. Com o aumento das populações, as demandas por água também cresceram. Quanto maior a população, quanto mais gente, mais água são consumidas, tá? Aqui tem, ó, bica de água em propriedade particular do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 2017. A represa e o açude são mananciais construídos pelo ser humano. Elas são estruturas construídas para represar com barreiras água de fontes naturais e podem formar grandes lagos. Por essa razão, eles não são considerados fontes naturais de água doce. Por que não são fontes naturais? Porque não foi a natureza que fez, tá? Foi o homem quem fez as represas e os açudes, usando água natural. Ele cercou essas águas, tá certo? Foram construídas barreiras para cercar essas águas. Aí temos aqui, vista aérea da represa do Funil, no Rio Paraíba do Sul, na usina hidrelétrica do Funil, sistema Furnas, em Itatiaia, Rio de Janeiro, em 2019. Temos aqui açude e Tães, que abastece a cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, 2019, também a foto, tá? Então, aqui temos a represa e aqui temos o açude. A água dos mananciais pode conter micro-organismos e substâncias tóxicas que são prejudiciais à saúde. Por isso, para que a água se torne potável, isto é, própria para o consumo do ser humano, é preciso tratá-la usando técnicas adequadas. Primeiro, explique usando exemplos o que é um manancial.
Diferencia o manancial superficial do subterrâneo. Olha só, o manancial é uma fonte de água doce. Se essa fonte de água ficar na superfície do solo, como é o caso dos lagos e rios, ela é chamada manancial superficial. Caso essa fonte seja formada por uma reserva localizada em camadas profundas do solo, ela é denominada manancial subterrâneo, tá certo? Então, se essa reserva estiver na superfície, é manancial superficial. Se ela estiver embaixo do subsolo, em rochas, então ela é chamada subterrâneas, tá? Porque está abaixo da terra. Superficial é sobre a terra. Subterrânea, abaixo da terra, tá? Segundo, que características do solo podem garantir um acúmulo maior de água em uma reserva subterrânea? Se o solo for mais permeável, a capacidade da água da chuva se filtrar será maior e, consequentemente, a quantidade de água reservada também será maior, tá certo? 3. Por que os mananciais subterrâneos apresentam concentrações maiores de sais minerais que os mananciais superficiais? Porque a água desses mananciais tem contato maior com as rochas, tá? Se está dentro da terra, se está no subsolo, ele tem contato, a água tem mais contato com as rochas, por isso que tem mais sais minerais, tá certo? Na página 54 temos: a água que usamos em nossas atividades cotidianas pode ser armazenadas em caixa d'água ou cisternas, tipo de reservatório que recolhe e armazena a água das chuvas. Mas, antes de ser consumida, a água deve ser tratada com fervura ou produtos químicos e filtrada ou passar por uma estação de tratamento, como a mostrada a seguir. Temos aqui a estação de tratamento da água, tá? Primeiro, a água segue do manancial para a estação de tratamento. Então, a água vem dos rios ou de lagos para a estação de tratamento, tá? Esse é o primeiro. Depois, o que é que acontece aqui com a água? Depois, passa por etapas de adição de substâncias e uso de filtros que retêm as impurezas. Então, aqui é retido as impurezas das águas, tá? Com filtros. Depois, ela vai vir para cá, ó. A água veio dos rios, aí vem para cá, para esse filtro aqui, e depois ela vem para cá, para essa cisterna. Ao final, são adicionados cloro e flúor num reservatório de água da estação de tratamento. Aqui, ó, tá? Depois, quando ela sai daqui, ela vem nessa tubulação aqui, ó, para cá. Quando ela chega aqui, no 4, a água tratada segue para o reservatório, que faz a sua distribuição para os bairros da cidade. Então, daqui ela vem para cá para ser distribuída para as cidades. Aí vem encanação aqui, ó, e tá levando para as casas, tá vendo? Depois de ser tratada. Aí aqui vem essa encanação, é o 5. A distribuição da água é feita por canos, tá certo? Então, a água vem dos rios ou lagos, entra na estação de tratamento aqui, nessa parte aqui, é o manancial para a estação de tratamento aqui, ó, os rios e os lagos. Ela vem para essa parte, passa por etapas de adição de substância e uso de filtros que retêm as impurezas. Aqui é tirada as impurezas das águas. Depois ela vem para esse reservatório aqui, que é colocado cloro e flúor no reservatório para tratar essa água. Desse reservatório ela vem para esse aqui. Então, quando ela chega aqui nesse reservatório, ela já está tratada para ser distribuída aqui, ó, através dessa encanação para as cidades, tá certo? Aí temos aqui esquema de captação de tratamento e distribuição d'água em uma cidade. Esquema elaborado com base no SABESP, Relatório Anual de Qualidade de Água 2020, tá bom? Temos aqui, na última etapa de tratamento, é feita a adição de cloro na água. Essa etapa aqui, ó, tá? Onde aqui está a água, tirou as impurezas da água e aqui ela vai ser tratada, tá certo? Esse produto é utilizado para destruir micro-organismos. Em muitas cidades, nessa etapa também é feita a adição de flúor, com o objetivo de auxiliar na prevenção de cáries dentárias. Apesar de, ao final desse processo, a água ser considerada potável, ao passar pelos encanamentos até as residências, essa mesma água poderá receber impurezas.
essa razão que a água tratada que sai das torneiras ainda deve ser filtrada ou fervida antes de ser consumida, tá? Quando ela sai da estação de tratamento, que ela chega aqui nessa etapa aqui, onde ela já recebeu o flúor e o cloro, que ela está tratada, mas quando ela passa pelo encanamento até chegar à nossa casa, dentro desse cano ela pode receber impurezas. Por isso que mesmo ela sendo tratada aqui, já tratada aqui, por esse reservatório, ela precisa, quando chegar nas nossas torneiras, ser também filtrada ou fervida para poder ser consumida, tá certo? Quarto, com base no esquema, responda as perguntas a seguir. De onde vem a água que chega a uma estação de tratamento? A água que chega de uma estação de tratamento vem de mananciais, tá? A gente já viu aqui que ela vem de mananciais. Aí temos, que métodos são utilizados para reter as impurezas da água? Para reter as impurezas da água, ela passa por etapas de adição de substâncias e uso de filtros que retêm essas impurezas, tá certo? Aqui o filtro é o que retém as impurezas e de substância, ela passa por esse processo. C. Por que a água tratada que sai das torneiras ainda precisa passar por algum processo de purificação? Porque essa água, ao passar pelos encanamentos que vão levá-la até as residências, pode novamente receber e acumular impurezas, tá? Como eu falei antes, ela aqui está tratada, mas quando ela vai para nossa casa, ela passa por essa encanação e dentro dessa encanação ela pode receber impurezas. Por isso que ela deve ser tratada novamente, tá certo? Nas nossas casas, com filtração ou fervida, tá bom?